Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, onde você alimenta a sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu tenho um convidado super especial. Ele que sabe animar qualquer festa, seja no copo ou seja na pista, ele está sempre na área. Ele que é empresário, DJ, comunicador. O que mais que podemos falar aí? Ah, Contador de contador história. mentiroso, né? Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Obrigado, Vitor. Obrigado ao Thay. Obrigado ao pessoal da Vox aí, né? E Pode Crescer, um podcast que vai ser bem legal a gente conversar hoje, contando um pouco a minha história, né? Porque esse encontro é trágica, um pouco é hilárica, então a gente vai tentar motivar as pessoas a cada vez mais ir para frente, né? Então, Claro, não sirvo como muito referência, mas muita gente gosta de mim porque desse meu jeito, né, de tratar as coisas e do claro, jeito que eu lido com os meus negócios, né? claro. A gente é autêntico. É isso aí. Olha, eu até vim de bermuda porque eu achei que estava embaixo de uma mesa, né? Mas tá aí, ó. Enganamos ele Mas é que hoje. assim, daí não se apaixone, por favor. Por Por favor, favor, não se vamos evitar apaixone. conflitos. É isso aí. A ideia do podcast é contar de fato a história de pessoas que cresceram, seja de um cargo para outro, seja na vida, porque crescimento é muito amplo. Hoje que a gente vê como DJ, como comunicador, como empresário, talvez não conhece a tua história. E nós queremos começar falando um pouquinho da tua história. Você é natural de onde? Como é que começou a tua trajetória? Bom, eu sou natural de Carazinho, né? Meu nome é completo é Luiz Fernando de la Senta. E eu comecei a trabalhar muito cedo já, na farmácia Tuiuti, em Carazinho. E depois fui para o quartel, e quando eu voltei, eu fui trabalhar para a Incobrasa, uma empresa que comprava soja, Uhum, né? E daí acabou encerrando as atividades aqui, claro. que era do grupo do Correio do Povo, e ali que me deu uma grande sustentação para mim crescer, né? Depois da questão da Incobrasa, eu montei uma oficina mecânica junto com um sócio lá que era arrancava feixe de mola de caminhão e assim. Depois de um tempo, fui caminhoneiro, fui 5 anos caminhoneiro. E daí, em 99, eu estava falando que eu fui pra praia, fomos pra praia, e aí eu conheci lá o Café Pinhão, e meu pai tinha uma área ali em Carazinho que, cara, era parecidíssimo com lá, eu falei, vamos fazer. Fiz o projeto todo do café, assim, do que eu queria fazer, Claro. e convidei um amigo meu para fazer, e fiz aquela velha. Não é uma pesquisa, né, de mercado, é uma pesquisa que eu estava na rua, estava no posto Claro. e falando com um, falando com o outro. Conversei com um amigo meu lá, que era o Roberto De Carli, que era dono da Beer Site. Falei, eu quero fazer um negócio assim, 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 assado. Ele falou, não, então tu não faz que eu vou montar isso. Eu falei, bom, se tu vai montar, então eu não vou ficar quieto, vou ficar na minha, porque lá tinha dinheiro, né? E ele me convidou para trabalhar com ele, né? E eu continuava viajando com o caminhão. Então, eu trabalhei 13 anos lá em Carazinho, na Beer Site. E daí, com o tempo, a gente foi passando, foi crescendo lá também, né? Porque também é uma grande escola, eu tenho o maior respeito por eles lá, a maior Uhum, admiração por tudo que eles fazem por Carazinho e pela casa que eles têm lá, que é sensacional. Uma casa uhum. que eles não mudam as cores, eles mudam de verdade. Então eu aprendi muito lá. E chegou uma certa hora da vida que eu pensei, bom, eu tô aqui, tô bem estabelecido, tô acomodado, certo? Mas quando eu bati nos 40 anos, né, eu comecei a pensar, bom, mas eu vou ficar aqui, eu não vou conseguir ver, porque daí financeiramente eu não conseguiria fazer viagens para fora do Brasil, conhecer Claro. coisas diferentes. E como eu não tinha praticamente nada, né, assim, de dinheiro, eh, eu e o seu Valdomiro, que é meu sócio aqui na Santa Madre, o seu Valdomiro era o cervejeiro dele, da Biersite lá, desde 99 também, desde o começo, montou a fábrica lá, e ele era cervejeiro da Brahma, da antiga Brahma aqui de Passo Fundo. Uhum. E de um certo tempo a gente começou a ver que a gente tinha muito mercado e a gente queria crescer e eles estavam nos segurando um pouco, né? E aí nós pensamos, vamos montar a nossa. O Valdemir já queria sair, porque ele ia todo dia para lá e voltava, era cansativo para ele e tal. Tava já, né, com uma idade não avançada, mas já cansa, né? Aí todo dia tu ia Carazinho, não parece, é pertinho, né? Mas eu fiz a conta, em cada 7 dias eu perdia um na estrada. Nossa. É.
Aí, em 2012, a gente acabou abrindo a Santa Madre. Foi um ano que a gente acertou no ano de abrir, porque não tinha esse boom das cervejarias. Nós já tínhamos o know-how já da venda da cerveja, Uhum. porque o tão importante é produzir, mas também saber vender, né? Claro. O vender é Tão importante quanto. tão importante quanto. Antigamente era mais importante fazer cerveja do que vender, porque tinha pouca concorrência, então quem fazia uma cerveja de qualidade boa vendia, tá? Daí tu conseguia vender fácil. Hoje não, hoje com a evolução, né? Muitas pessoas sabem fazer cerveja, mas daí o comercial é o difícil, Claro. né? Cada vez mais a gente vê que o comercial tá difícil. Então foi isso, a gente foi crescendo, em 2012 a gente assim, a venda era boa. Quando a gente saiu dessa outra empresa e viemos para nossa, por exemplo, eu tinha 30 bailes de chopp, eu tinha muito mais de 30 bailes de chopp por ano. Desses 30 bailes de chopp, 29 vieram comigo, porque eu era o contato deles. Claro. Eu era a pessoa que ia lá na comunidade conversar com eles. Não era a empresa, sabe? Então isso, quando eu saí, eu visitei um por um. Eu perdi um baile só porque eu cheguei 2 dias atrasado, os caras não sabiam. Mas tudo certo, né? Com o tempo as coisas foram mudando enfim, os bailes foram diminuindo, a gente tinha Sim. uma boa venda aqui em Passo Fundo também. Então nós juntamos, o seu Valdomiro vendia aqui bem aqui em Passo Fundo, ele já vendia chopp da Beer 7 aqui. E nós entramos com a parte que eu conhecia mais, que eram os eventos, e aí deu a parceria que deu certo. Claro. Né? Ele cuida da parte da fábrica e eu cuido da parte fora, né? Logística, Isso, comercial. administrativo, venda e assim por diante. Então, é uma parceria que deu certo. É um senhor que ele é meu segundo pai, vou dizer assim, sabe? Meu pai é falecido já. É o cara que apostou em mim, de verdade. Na primeira vez, ele botou todos os imóveis dele né, em garantia. E eu tinha só uma casa em Carazinho, quando não estava paga ainda, vendi minha casa para botar na cervejaria. Então foi difícil, cara. Foi corajoso e tenho que dar um mérito maior do meu lado, o seu Valdomiro, com certeza, mas minha esposa. Sem ela, eu não estaria aqui. Ela que me empurrou para fazer, para mim sair, Poxa, que para legal. sair e fazer o que hoje a gente chega num ponto que a gente pode fazer o que a gente gosta, inventar umas loucuras que a gente gosta de fazer, de coisas diferentes, né? E sem ela, meu braço direito, é a mãe do meu filho, ela é tudo para mim, sabe? É minha sustentação, é minha base, é minha mulher. Ela me empurrou. Quando nós vendemos a casa, ela não chorou e eu chorei. Porque era tijolo por tijolo, erguido, sabe? Bem difícil. Claro. Mas enfim, foi passando, daí a gente começou a vender bem, né? Começou a ver dinheiro, começou a investir, a gente ficou grande na questão de chopeiras, a gente Uhum. hoje tem 500 chopeiras elétricas, Nossa. ninguém tem no estado, acho que isso, né? Eh, tipo, a Brahma tem, a Heineken tem, mas distribuída, né? Nós Não. temos 500 chopeiras elétricas, então nós vemos tudo muito grande, que hoje, com a concorrência, com a mudança de hábitos, ele acabou ficando um pouco mais difícil de vender. E é claro que nunca vendia, as 500 chopeiras vendia em dezembro só, né? Só que a gente sempre falava, a gente tem que ter chopp ou chopeira quando eles querem tomar chopp. Não é quando eu quero tomar chopp. No inverno, não vou te borrar chopp, cara. Não vai, não desce, não vai. Né? Então, vende, claro que vende. E também nós somos os percussores das PET. O seu Valdomiro, para não jogar fora o chopp que lá em Carazinho era sair do tanque e ia direto para as torneiras, certo? Uhum. Então, na segunda-feira tinha que limpar essa linha, limpar a moda de dizer, era tirar o chopp Claro, e para passar poder. água, né, para deixar porque o chopp ele fica azeda, né, com o tempo, né? Então ele botava nas PET e trazia para cá as PET. E começava a vender, para tomar. Os caras começaram a pedir PET para ele. Ele ia lá no tanque e enchia, PET novinha, tudo Claro. certinho. E começou o ciclo da PET, que no começo nós era chamado de o chopp de bailão, que nós era o patinho feio das cervejarias. De todas nós era o Uhum. patinho feio. Porque daí eu comecei a conhecer o pessoal de Porto Alegre, que tinha umas cervejas mais fortes, nós só tinha Pilsen, né? Daí eles tinham IPA, Red, Weiss.
E com o tempo, eu comecei a viajar para fora do Brasil também, e isso me deu também uma grande lição, me abriu muito os olhos, vim viajando muito, sabe, para fora. Uhum, E Estados Unidos, para Alemanha, eu fui para a República Tcheca também, e daí o cara começa a entender um pouco como é o mercado lá fora. claro. A Alemanha, toda cidade tem cervejaria, uma ou duas, né? Então a gente tem que, a gente está notando isso hoje, sabe? Que cada vez mais nós temos que vender perto de casa. Porque cada local tem a sua cervejaria. Cada local tem sua fábrica. E existe um ditado muito bem falado entre os cervejeiros mais antigos. O melhor chopp é aquele que tu enxerga a chaminé da fábrica. Porque ele está sem transporte, ele está sem pegar calor, ele está ali dentro acondicionado. Então, é isso que a gente está tentando fazer hoje cada vez mais é vender dentro de Passo Fundo e ao redor pertinho. A gente tem uma escala de revenda aqui no Rio Grande do Sul, que a gente atende, metade do estado a gente atende, assim, não em todas as cidades, é Aham, claro, mas em 30 cidades a gente tem revendedores, né, que compram o nosso chopp e revendem. uhum, Então, a nossa logística é essa. E é isso, a gente tá tentando sempre melhorando. claro. Nós conseguimos agora. Antigamente nós tínhamos problema de não tinha tanto acesso a produtos, a químicos, né? Hoje a gente tem duas químicas dentro da cervejaria. Nós temos um laboratório montado dentro da cervejaria que não sai nada de lá, inclusive lavagem de barril, lavagem de tanque. Tem todo a hora tem gente lá fazendo análise para ver se não tem alguma bactéria que não pode acontecer. Antes de largar o fermento para o tanque, analisa o fermento. Então, hoje a gente é uma empresa grande, mas no micro. Que tem uma atenção pro micro. É, a gente não quer fazer cerveja. Nós Claro. não fizemos cerveja. Nós temos só chopp. Diferença de chopp e cerveja. Vamos lá. Chopp, toda cerveja é chopp. Tá. Chega um momento que ele ganha um choque térmico, que a gente vamos falar bem a modo, Aham. um choque térmico, daí ele mata esses bactérias que ficam vivas, né? Com esse choque, daí ele tem estabilidade. No nosso chopp ele tem que estar sempre gelado. É uma correia, uma correia, não, uma corrente de distribuição gelada. 3 dias fora da geladeira, Tchau. tchau, azeda. Porque ela é 100% natural. Não tem um produto químico dentro do nosso chopp. Nada, Hum. nada, nada. Só que com essa evolução, a gente comprou uma máquina que é chamada uma centrífuga, que melhorou muito o nosso processo. Então, cada ano a gente vai melhorando o nosso Claro, processo, vai entendeu? evoluindo. Tem que evoluir, né? Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. Sim. E eu acho que é isso que a gente está aqui para isso, né? Para evoluir. Não só na parte espiritual, mas também na parte financeira, na parte Claro, todas as de áreas. terra. Então, a gente está aí para isso, né? Então, é isso. A Santa Madre, que é o começo de tudo, né? Que é a minha vida, que é o sonho do seu Valdomiro, mais do que o meu, porque ele é cervejeiro. Eu já nem fico muito na fábrica, porque eu gosto de fazer outras coisas, né? E isso foi uma sociedade que deu certo porque a gente se encaixou. Claro. Cada um faz a sua parte, cada um respeita um outro. Ele é uma pessoa maravilhosa e a gente também respeita ele. Temos nossas discussões, tem que ter, porque se não tivesse. A única vez que nós não discutimos foi comprar um pub. Erramos daí. Se tivesse Quando os dois, discutido. não ia colocar. Então é isso aí, cara. Assim, ó, a gente tem que ir para frente, né? Claro. Então a gente saiu do zero, praticamente do zero, daí conseguimos um financiamento e assim, foi na hora certa, no momento certo. A gente trabalha muito até hoje Claro, não é e eu fácil. acho que a parte de que cada vez mais o atendimento para o cliente, a gente, no começo, a gente trabalhava 24 horas, sábado e domingo, a gente ficava virado de noite lá. Claro. Hoje fica até meia-noite no sábado, para dar assistência para as pessoas. Tu pensa você pegar um chopp, um aniversário da sua filha ou um casamento e a máquina não funciona. Tu tem que ter um Um atendimento para suporte. seu suporte. E nós fizemos isso. A gente trabalha 363 dias por ano. Só não abre finados e sexta-feira santa. O resto abre todos os dias. No sábado até meia-noite e domingo até às 6 da tarde. Um dos segredos também é esse. As pessoas compram porque tem a segurança que tem Um suporte. um suporte. Porque
Acontece, problemas Claro. acontecem para todo mundo, né? Não, normal. Máquinas, né? É Uhum. isso aí. Ou volta chopp, ou estraga a máquina, Aham. então Que legal, muito interessante, ver essa visão panorâmica da tua história. Tem muitas pessoas nos assistindo e muitas delas querem empreender, talvez não conseguem empreender ainda, estão com planejamento, processo. Eu só quero pegar, aproveitar essa oportunidade para entender esse momento de transição que vocês viveram, porque vocês eram CLT, trabalhavam para uhum, empresas, uhum, vendendo ou uhum. fazendo a própria cerveja ali, o Sim, shopping, enfim. Que momento que você disse: "Não, agora eu posso ser empreendedor"? Porque, assim, quem está nos assistindo não é amores, como você disse. sim. No início é renúncia, é abdicar de coisas, é correr o risco. Então como é que foi esse momento de transição? Foi um momento que nós com 12 anos de casa, né, a gente Sim. já o que que eu notei, eu mesmo notei, que a gente poderia crescer mais, o Uhum. mercado tava indo e nós queríamos crescer mais, e o pessoal não quis, assim, naquele momento investir mais, né, nessa parte aí. Aí foi a hora que a gente viu que a gente tinha condições de crescer e tinha mercado para todo mundo, entendeu? E aí foi um ato de coragem nosso mesmo de fazer isso aí. E eu acho que além da coragem, tem que saber o que tu tá fazendo, entendeu? Eu acho que a primeira coisa é conhecer o teu mercado. Não adianta você querer, eu vou abrir agora uma escola de oratória aqui, que eu não sei fazer oratória, entendeu? Tem que Uhum. saber o que tu vai fazer, ter confiança no que tu vai fazer, ter foco no que tu vai fazer e o mais importante, se dedicar e trabalhar muito, velho. Eu trabalho muito ainda até hoje. Se o Valdomiro hoje está produzindo lá, já a gente trabalha muito ainda, tá? E não tá fácil de se manter ainda agora, né? Então, eu acho que a gente tem que sonhar, mas com os pés no chão, Boa. sabendo onde pisar. Uhum. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente arriscou no momento que a gente sabe. Nós tínhamos essa expertise de 13 anos já de mercado. Porque se nós saíssemos do zero, sem ter esse mercado pronto, nós não ia vender o que vendemos, né? Nós temos com toda a produção vendida já de 3 meses em julho. Eu estava com uma produção de outubro, novembro, dezembro, tudo vendido. Nossa. Inclusive, tive que comprar a chopp deles para poder entregar, porque não estava pronta a fábrica ainda. Então isso foi um alento para nós, né? A gente já tinha a venda pronta, né? Claro. Já tinha os clientes prontos. E isso é muito importante. A gente Sim. não pode se atirar assim, né? Tem que ter já um norte, já saber o Claro, que vai claro. fazer e tal. Acho que. E aquilo, a questão que eu te falei, né? Do comodismo, né? Eu acho que a gente, às vezes, quando se acomoda numa cadeira, fica ali, tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu levei um baque nos 40 anos, tá? Eu levei um baque e assim, me mexeu assim, sabe? 40 anos já. E eu não tenho nada, vamos dizer, né? Meu, que eu fiz, que eu Uhum. construí. Eu não sei, tinha a minha casa, minha família e tal, mas que eu construí para poder dar um suporte melhor para minha família, eu tinha que fazer mais. Claro. Fazer mais, não tinha outra chance. E aí a gente aproveitou a chance e Sim. deu certo, Que né? legal. Graças a Deus que deu certo. Eh, o nome da Santa Madre fui eu que inventei, né? E Fui eu de onde é que. que veio Santa Madre? Santa Madre veio do seguinte: primeiro as cervejas foram feitas nos mosteiros, né? Sim. Ela tem uma linha religiosa, assim, vamos dizer assim, né? Que veio feita nos mosteiros e tal. Eu sempre queria botar ou Santo Chopp, mas não fechava, sabe? Ficava muito. E daí um dia eu comecei a falar, Santa, é Santa, não sei o quê, não sei o quê. Aí tinha lá em Carazinho as corridas de cavalo, que era muito forte. E tinha os livretinhos, e eu sempre gostei de palavras que fossem castelhanas. E Uhum. dentro desse livreto tinha uma cabanha chamada Madre. E quando eu falei Santa Madre, parece que veio uma luz assim e me disse: é isso aqui. Porque a mãe sempre faz a melhor coisa, né? Uhum. E a santa vai nos ajudar, entendeu? Então é isso, esse foi o pensamento, Juntou. juntou isso aí real, isso é a real que aconteceu comigo e foi quando eu falei o Santa Madre, eu falei fácil o nome, já ficou um nome forte, né? Um nome Sim. que ele impacta, né? Quando se tu analisar Santa Madre, Claro. e a mãe da gente é a mãe da Nome gente, não forte. tem, né, o que dizer. Então esse foi o
começo de tudo, assim, Sim. né. Mas aí vocês saíram os 2, Sim. digamos assim, decidiram montar o negócio, Uhum. e como é que foi? Bom, agora nós precisamos montar uma fábrica, precisamos montar uma equipe, precisamos quem Sim. que assumiu a frente disso? Os 2, né, Aham. porque cada um sabia de uma parte, né. Sim. Então a gente foi nesse meio tempo a gente foi comprando a fábrica, né, e a gente fez um trato com o pessoal lá, que o Valdomiro ia ficar até novembro, ensinando outras pessoas lá, Ah, e entendi. nós comprando o chopp deles para nós ir trabalhando também. Então, foi um combinado que deu muito certo, Claro. né, acho que o mercado tá aí para todo mundo e a gente tem que respeitar e também, né, E foi feita a transição de forma respeitosa, né. respeitosa, com certeza. Ninguém botou ninguém na justiça, ninguém fez nada, nada. Trabalhamos o que a gente conseguiu hoje é do nosso trabalho, né. Então, é isso, a gente, começou a fazer a fábrica, daí olhamos os terrenos, fomos para a prefeitura pedir terrenos, nos deram um lá muito longe, aí resolvemos comprar um perto aqui da casa de Valdomiro, ali pertinho, era pequenininho, era 10 por 100, depois fomos aumentando e Uhum. cada ano que ia, porque foi um ano de boom da cerveja, né, vendia muita cerveja. Meu Deus, era uma loucura, era muito bom. E daí a gente conseguiu fazer, e a Aham. gente não fi eu não ficava esperando as coisas acontecer, eu fazia, né. Não só eu, sou eu, sou Palmiro, Claro. né, eu falo eu, é Santa Mara, Sim. né. E daí com as viagens também, né. Com as viagens me mostrou que eu tinha que ter um bar meu lá dentro, porque muitas, cursos de faculdade nos visitar lá, e vão até hoje nos visitar. Hum. Então eles não tinham onde ficar sentado. A gente montou um tap room lá, que a gente chama, que é uma sala de torneiras, e eu já comecei como eu era da noite, eu comecei a incrementar aquilo lá, né, e foi indo. Virou um bar que a gente loca para eventos. Não é aberto todo dia, não quer isso, né, mas loca para eventos, faz eventos terceirizados, então faz algumas coisas lá. E daí mata a minha vontade de fazer os eventos, porque que eu gosto de fazer eventos, né, então, ele é mais uma forma, mais uma, que nem eu falo assim, a gente tem na cervejaria a venda da cerveja aqui em Passo Fundo, nós temos a venda do revendedor, nós temos o baile, nós temos as pet, nós temos o nosso São bar. muitos É uma ramificação que pinga de tudo que é lado um pouquinho que nos mantém. É isso que claro. é o grande lance de tudo. Quantos colaboradores diretos e indiretos vocês têm hoje? Olha, diretos hoje a gente tem 18. A Aham. gente já teve mais já, tá? Sim, Daí depois da pandemia deu uma claro. segurada ali, né? E a gente tem hoje 25 revenda fora de Passo Fundo. Sim. E uma revenda própria em Porto Alegre, que é nossa, com funcionários em Porto Alegre nosso, e os outros são terceirizados, assim, eles são revendedores, né? Eles compram o nosso chopp e vendem. Claro. Tipo, o Carazinho tem meu irmão que vende. Ele compra o chopp de nós e lá ele Claro. vende lá. Não é meu, é Sim. dele, o negócio é dele lá. Sim, que Mas legal. dá 100 pessoas no mínimo, né, mais ou Claro. mais, né. Sim, E daí direta e depois indiretamente. e depois tu começa a pensar: "Ah, o cara de Lajeado tá vindo para um bar lá que faz evento, que tem mais 30 pessoas", Pronto. então, esse é uma 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 corrente. corrente muito Sim. que tu não consegue E mensurar, agora né. o Fernando como líder, qual o principal desafio que você vê em gerir toda essa galera? Porque hoje o maior desafio do empreendedor, em boa parte, é a gestão de pessoas. Você trabalhar com pessoas diferentes, com gêneros diferentes, temperamentos diferentes e manter todos na mesma linha. Qual é que é a tua visão de liderança nesse sentido? Eu acho que assim, ó, em 99, quando eu comecei a trabalhar mesmo, que eu comecei a gerenciar, eu era o gerente geral da casa lá, eu era um cara que era mais turrão, era um cara que não abria os dentes para ninguém, que eu era as pessoas respeitavam mais, Uhum. né, mais de medo do que Mas outra coisa, né. Mas hoje não dá mais pra fazer isso, né. Hoje tu tem que ser mais maleável, sim, tem que ser mais parceiro, tu tem que saber que não é mais o teu funcionário. E ele nunca foi teu funcionário, é teu colaborador, é teu parceiro, então tu tem que dar condições para ele trabalhar, para ele, né, também ter uma vida boa. Eu sempre falei para o seu Valdomiro que a gente tinha que, como nós viemos da CLT, como tu falou, né, a gente sabe o que que é receber um salário, claro, né. A gente quer sempre proporcionar para o nosso funcionário o melhor, sim, né. O melhor não é só a questão financeira. Nós somos uma empresa familiar, mas somos tudo assim meio, brincalhão, levando, sabe, assim, levando mais tentando levar a vida um pouco mais leve, aham, com responsabilidade. claro, A bebida, ela é uma comida, né. sim, A gente chama a bebida é o pão líquido, né. É isso que a gente chama. Então tem que cuidar, tem que ter cuidado. Mas a gente, todos nós lá, a Tainá, que é filha do seu Valdomiro, a gente leva muito,
a vida é muito mais leve, Sim, sabe? Tu não é aquela coisa tão turrão assim, sabe? Se vai apertar hoje no turrão, acho que tu não consegue claro. levar, as pessoas correm, né? Sim, E é a mudança de tem que entender essa mudança, né, de comportamento das claro, pessoas, né? E a gente também tem que evoluir também nisso, com né? A certeza. evolução é constante, como diz, né? E a gente tem que tentar fazer que as pessoas fiquem, que gostem da gente, que gostem de trabalhar com a gente, porque cada vez tá mais difícil arrumar gente para Sim, trabalhar. com certeza, sem dúvida. Fernando, só entre nós aqui, eu e você, só tá nós Sim. conversando. Qual é que foi o maior desafio ou a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Ai, 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 o que que é mais difícil de tomar? Ou uma das, não É, precisa ser a mais. assim, uma foi vender minha casa, né? Não foi fácil para mim vender minha casa lá, né? Mas também na pandemia ali foi uma época que a gente teve que parou o mundo, né? E nós tinha chopp Meu pronto Deus. e não era pouco. Claro. E daí eu olhei pro seu Valdomiro e falei: "E agora? O que vamos fazer? Daqui a 30 dias tem que jogar fora o chopp". Aí nós começamos a fazer algumas ações sociais de trocar chopp por comida, que eu nunca imaginava que ia fazer isso. A gente conseguiu, junto com a Rádio Planalto e com os Monarca também, da primeira vez, arrecadar 4.000 toneladas de alimento, né? Nossa. 4 toneladas Tonelada. de, não mil, 4 toneladas de alimento. A segunda vez deu mais 10 toneladas também. E aí ali começou um outro ciclo nosso, um ciclo que, para mim, ele me mudou como pessoa. A gente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo dos amigos, esquecendo das pessoas, esquecendo dos filhos, de vez em quando, por, por causa do trabalho. E na pandemia, nós ficamos um ano parado praticamente, e aí nós tinha tempo para os filhos, nós tinha tempo para os amigos. Essa semana ainda nós temos um grupo de amigos ali, são 3, 4 famílias ali, mandei no grupo. Olha, acho que a gente tinha que dar uma pandemia de novo para nós aprender, ou a gente não aprendeu de novo, né? Faz mais de um ano que nós nos encontramos. E nós fazia toda semana, nós se encontrava, as 3 famílias, onde as nossas crianças brincavam junto. Onde nós dávamos força um para o outro. Porque era um momento de medo, Sim. que podia morrer qualquer, né? Tanta gente morreu aí, né? Podia nós morrer também. Um momento de força. E que aí mostrou que a gente não pode viver sozinho. Só que nós estamos voltando a antes de 99. A gente tem que, de vez em quando, dar o clique no cara, e quem me deu o clique foi minha mulher. O que que eles estão fazendo na vida, né? O que que nós estamos Uhum. fazendo na vida? Estão só trabalhando, 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 trabalhando. Então, acho que a gente tem que começar também, voltar a pensar que a vida é vivida hoje, né? Você tem que fazer o bem, faz o bem hoje, né? Não amanhã, né? Ninguém sabe o dia da manhã. Então, a pandemia, para mim, eu cresci muito como pessoa, cresci, assim, ó, eu quero que as coisas aconteçam rápido para mim, eu não tenho tempo para esperar. Eu tenho hoje 56 anos de vida, mas eu não, na minha cabeça não tenho. No meu corpo tá me judiando, tá? Mas na cabeça não, né? Mas eu quero fazer as coisas rápido porque o tempo tá passando e as coisas vão acontecendo. Quando vê, passa um ano, já estamos em abril de novo, né? E aí tu começa a pensar o que que eu tô fazendo aqui, né? Por que que eu vim aqui? Então eu tô tentando cada vez mais fazer as coisas que eu gosto e agora primando um pouco mais pela minha família, pelos amigos, tentar se reunir mais com meus amigos meus da carazinho de 50 anos, né, que a gente se vê muito pouco também, né? A gente se cobra isso de fazer também. Acho que isso é muito importante para nossa vida, sabe? Ter as amizades por perto, ter a nossa família também, né, junto com a gente, dar atenção. Eu tenho um filho pequeno, ele só quer atenção, né? Ele não quer nada mais que atenção. Então eu também estou tentando me policiar para Claro. isso. E acho que é isso. A pandemia ela não veio de graça, viu? Ela não veio só para matar gente, não. Ela veio para mostrar. Infelizmente morreu muita gente, né? Fica triste. E eu tive uma situação de um revendedor nosso que ele me ligou. Eu estava 2 minutos antes de ser entubado. Nossa. Daí ele me fez um final de vídeo. Daí ele me disse para mim: "Ah, cara, tu é o único cara que eu confio. Se por acaso eu morrer, eu quero que tu me ajude, minha esposa aqui, tal, tal, tal". Ah, cara, foi pesado, já. Foi um momento muito marcante na minha vida, sabe? Então ele se escapou, hoje tá bem, graças a Deus, né?
Mas é umas pegadas assim meio Sim, violenta, né? Que o claro. cara leva umas cacetadas na vida, né? A gente apanha muito também, né? Sim. Não é só flores, né? É, Tem não é. bastante espinho também. Mas ao mesmo tempo também me deu, com a pandemia, me deu chance de eu pensar em algumas coisas. Eu comecei a trabalhar de brincadeira lá dentro da cervejaria com a rádio, comecei a fazer lives e fiz muitas lives. E essas lives começaram a se disseminar e pessoas que estavam carentes de ouvir uma música boa, de ouvir uma palhaçada que o cara fala lá, começaram a chegar recados para nós na live. Ó, eu tenho meu filho que ele é da Pai, ele não perde uma live de você, não sei o quê. Aí um dia eu tava no banco ali, o Gênero falou assim, por que tu não vai lá na casa desse cara lá? E eu fui na casa dele. Pá, daí, entendeu? Aí o mundo virou. Claro. Na outra semana veio um outro recado. Ah, o meu avô, ele é cego. Ele é cego, ele faz a comida dele e ele escuta toda vez que ele escuta. Daí eu falei pra Tainá, vamos lá na casa do seu João, era aqui na Vitorícia. Fui na casa do seu João lá, ele não sabia que eu ia lá. Abri o portão da tarde e falei, boa tarde, seu João. Daí ele falou, boa tarde, Fernando das Lives. Pela voz ele me conheceu. E daí ficamos lá conversando com ele, levei ele um dia na cervejaria lá. E daí ele faleceu faz um tempo atrás. Daí eu fui no velório. Quando cheguei no velório lá, meu Deus, eu nem Uhum, acreditava que eu ia lá no velório dele. claro. Mas são pessoas que marcaram a nossa vida, né? Depois, um dia me chega o Luke, que é um amigo meu, agora não tá morando mais aqui, com Fuca, com Kombi, com não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vamos tudo ser preso, homem do céu, tá fazendo o quê, homem? Daí ele, não, calma, 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 calma. Aí, o que que eles fizeram? Daí dos meus. Ah, Fernando, vem aqui ver que tem uma Master com problema aqui. Pra que eu ver com Master com problema aqui agora? Quando eu abri a porta da Master, tinha 1.500 quilos de comida. No, Aí, cara, meu Deus do céu. É uma. É imensurável, sabe? sim. E daí depois eu conheci o Nicolas, que era um guri que era de Rio Grande, que ele tinha leucemia, tinha 5 aninhos, né? E daí nós fizemos algumas ações. Eu fui o único louco que fiz ação nas ruas com trio elétrico. Meu, você vai não prender a gente naquela época lá. Eu fiz duas em Passo Fundo e uma em Carazinho e passava nas ruas e jogava bala para as crianças. Era uma diversão para as crianças, Aham. entendeu? Paramos na frente da barbearia do Corvo ali, tinha 500 pessoas. Eu pensei, agora nós vamos em tudo preço, agora não tem. Mas era por uma Não boa tem. causa. Mas é que era na época Claro, violenta da pandemia, né? E aconteceu sem a gente falar, sem sim. divulgar, né? E daí conheci o Nicolas também, que é um guri que também me marcou muito na pandemia, porque daí cada vez que saiu o trio, ele ia junto com nós. Ficamos amigos dele, né? Ele morava em Rio Grande e morava aqui, ele ficava aqui na Negref, ele morava ali. Ajudamos ele também em algumas coisas, tal, tal. Ele gostava da música do Queen, Don't Stop Now, né? Daí comprei o vinil só pra ele, fiz ele dançar num show que eu toquei lá. Ah, então foi. E ele sempre me dizia que o dia que ele ia se curar, eu ia lá junto com ele, bater o sino da vida. Ele ganhou a remissão, né, do câncer, né, e daí, um mês depois, ele ia bater o sino da vida. E um mês antes, o pai dele caiu morto na frente dele. E daí eu fui lá bater o sino da vida com ele. É um momento que só quem passa isso e que vai lá ver o que que é. É um momento que tinha ele mais 3 crianças juntos. Crianças, Uhum. 5 anos, 6 anos, batendo o sino da vida. Quando bateu aquele sino da vida pela primeira vez, aquele hospital parecia um formigueiro. Que era bem lá em cima, né, da ala das crianças, né? Cara, juntou, sei lá quantas enfermeiras, cara. E quando o Nicolas viu a enfermeira dele, cara, ele saiu correndo, cara. Deu um abraço naquela mulher. Meu Deus do céu. Então foi um dos momentos mais fortes na minha vida, foi esse aí. Depois disso, eu tava vindo de casa
pra cervejaria, escutando a rádio. A pessoa da rádio pedindo ajuda pro, 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 pro Luca, que ele era de Ernestina, Aham. ele não tinha uma parte da perninha aqui, com problema, né? E ele tinha fíbula, e aí ele tinha um diagnóstico que tinha que cortar a perna aqui em Passo Fundo ou ficar assim, ele ficou se arrastando lá. Fomos na casa dele lá também, olhamos, vimos que era verdade, liguei para uns amigos meus, tudo, tá, 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 tá. Daí eu falei, não, agora eu vou ajudar esse guri então aqui. Ele tinha já 25 mil na vaquinha, em 3 semanas eu consegui, ele precisava 100 mil reais para fazer uma cirurgia. Em 3 semanas eu consegui os 100 mil reais para ele. Na segunda live já foi para 50, aí fui na casa do Marcelo Escorteganha, eu nem sei quanto tempo eu tenho para falar aqui. Nossa, tá, o tempo é teu. É, fui na casa do Marcelo Escorteganha e falou, por que cada um dá 1.000 reais, né? 25 pessoas, 1.000 reais. Ah, mas 1.000 reais, cara. Aí, no domingo de tarde, eu falei, tá, vou ligar. Liguei para 25 pessoas. 24 me deram os 1.000. E eu tinha dinheiro para pagar a cirurgia do cara. Nossa. Foi em Curitiba, fez com o Dr. Richard Luzi, né? E daí eu falei, bom, a hora daí fizemos umas ação ali e tal, daí a mãe dele não sabia, né? Tinha Aham. conseguido dinheiro já. Liguei pro doutor, pra te ver como que é. O doutor nunca abriu o Messenger, ele não sabia o telefone dele. Mandei no Messenger dele, ele disse que ele nunca abria o E Messenger. aquele dia, Ele abriu, cara. Eu tenho todas as conversas, tem claro. mostro tudo, cara. Falou, ó, eu não sei por que abri hoje o Messenger e tal, tua mensagem, me deu o telefone dele. Falei, doutor, ó, nós temos 100 mil reais aqui, me dá o número da sua conta, que eu não quero pegar pra mim, o dinheiro pra mim, eu já tenho, vou passar pro senhor, quem vai dar os 1.000 não deu pra mim, deu lá pro médico lá. Tá. Daí eles marcaram a cirurgia, queriam que eu marcasse, eu, não, deixa ela marcar. Mas eles disseram, fizemos uma live aqui, chamamos eles aqui, né? E daí nós demos uma surpresa. A mulher quase morreu, né? Meu Deus do céu. E daí eu falei assim, bom, agora se esse guri voltar caminhando, minha parte da vida, eu já posso morrer, Claro. né? Já. Depois de uns 6 meses, eles me aprontaram. Sério, eu tava em Curitiba e quando vi, entrou o guri dentro da cervejaria caminhando. Meu pai. Nossa. É muito louco, cara. Sim, E a gente se apega, né, nessas crianças, claro. né? E daí, ele é um guri que hoje tá morando em Cruz Alta, hoje tá caminhando, tá dançando, tá correndo, sabe? E daí tu vê que tudo valeu a pena, né? Não, não fui só Sim. não fui eu. Eu apenas fui acho que Deus me botou pra mim ser o cara O que para canal. chamar, o canal para essas coisas, né? E muita gente ajudou, cara. Foi muito lindo, sabe? Eu Sim. poder ajudar, realmente fazer uma pessoa caminhar, que estava com diagnóstico ia ser, né? O pai dele é professor de futebol. Hoje ele joga bola com o filho dele, era o sonho dele acontecer isso. Eles foram para Cruz Alta agora, faz um ano e pouco, abriram academia lá, tão bem, graças a Deus. E daí eu fiquei padrinho do Luca, né? Aham. Mas ele é um amado, cara. Ele é um guri. Ele tem metade do. Ele nasceu com 4 dedos grudados. Ele fez uma cirurgia do Nossa. coração. Em 3 dias ele estava correndo no hospital. É incrível, gente. É incrível. Ele tinha uns ferros, perna dele aqui, que Uhum. tá lá na cervejaria. Não sei se tu viu lá, tá lá. Tem lá, tá ali. É o meu. É a minha Copa do Mundo, é ali, sabe? E ele, de tão na boa que ele levava, que ele pegava as coisas e queria mexer ali. E quando tiraram, começou a chorar. Porque estava tão acostumado com aquele Já era ferro parte que era dele. parte dele. Nossa. Então é um momento da vida também que a gente foi muito gratificante, sabe? E eu nunca, nesse tempo anterior da pandemia, eu nunca tinha feito nada para ninguém. Eu não sou um cara de me doar e ficar, assim, sabe, Aham. como voluntariado fixo em alguma coisa. Eu não sou disso, entendeu? Eu ajudo muita gente, ajudo ainda, continuo, né, ajudando, e não importa ajudar, não gosto de divulgar Uhum. muito, mas ao mesmo tempo, o Luca eu divulguei porque eu queria mostrar para as pessoas que cada um fazendo um pouquinho consegue fazer alguma coisa. Boa. Não é para mim, Fernando, me crescer. Não, eu nunca tive, nunca quis ser, não quero cargo político, não quero nada. Eu quero apenas viver minha vida e poder ajudar as pessoas, tá? E isso eu tenho certeza que eu vim para isso. Mas eu me achei agora, depois da pandemia. Muito Que eu bom. fiquei 45 anos sem fazer nada para mim. E nesse pouco tempo aí eu fiz muita coisa. Eu fiz, dentro da pandemia, 180 ações de ajudar pessoas, de ajudar dando comida, de comprar comida mesmo e levar na casa do cara. Eu sabia que precisava. Uhum. E também não fui só eu, entendeu? Tinha uma equipe por trás Claro. que ajudava, né? Então,
Cada um tem o seu mérito, a gente apenas foi um elo de ligação entre essas pessoas. E depois eu comecei com a rádio e daí fui para a rádio, daí, né? Sim. Comecei com a rádio, fazendo programa de flashback na Rádio Planalto, daí fazia 1 hora por semana, foi para 2 horas, fui para 4 horas, depois já tinha até reprise, cara, muito legal. Daí eu parei daí com a rádio, daí abri uma web para mim. Aí tava indo, né, voando, daí não tinha mais tempo para fazer mais nada. Aí Deus do livro. Parei com a web. Daí a 98 me chamou ali, se acertando, eu faço domingo de noite um programa ali, todos os domingos de noite eu faço das 7 às 10, o Santa Maria Disco Club, que ele é para 8 emissoras da rádio da 98, né, da Aham. nossa rádio, 4 no Rio Grande do Sul, 4 em Santa Catarina. O único programa deles que tem em rede foi esse. O meu pedido foi o seguinte: eu faço, mas eu não quero só para Passo Fundo, eu quero abrir meu Claro. leque para outra coisa. E aí tá indo bem, cara. Daí comecei agora dia 5 de janeiro, e cada dia a audiência maior e E as é só pessoas. flashback lá. Só flashback. As pessoas gostam, né? Claro. Assim, ó, é o programa mais fácil de fazer. É muita ligação, é muito Claro. interativo, cara. E eu não consigo tocar as músicas que eu quero. Porque as pessoas pedem daí. O que que as pessoas, que eu vejo as pessoas, nós do outro lado, eles são nossos amigos, cara. Eles são nossos amigos. Eu tô na rua aqui, tu que é o Fernando lá sou eu. Meu Deus, eu escuto você tanto, meu pai, não sei o quê. Uhum. Cara, isso é gratificante demais, né? Claro. Tem outro caso também de uma menina que tem 2 cadeiras de roda que a gente conseguiu também. É, uma eu não, eu dei essas eu não fui. Uma foi nós demos com o Papai Noel, demos para um gurizinho lá. O guri já era maior que a mãe dele não conseguia carregar ele. Uma cadeira de roda. E uma menina também que fez uma cirurgia e deu errado e ficou tetraplégica. Era um calorzão que nem agora, daí dentro de casa. Daí de roda era mais fácil, era Claro. 5.000, né? Que daí o cara conseguia ajeitar. Então, mas também não ia lá porque eu sofro muito. Sim. Eu sofro com os outros. Eu me machuco muito pelos outros. Claro. Eu não consigo fazer isso. Sabe? Eu me coloco no lugar deles e daí minha mulher falou assim, ó, Fernando, tem algumas coisas que tu não pode carregar, tu não é teu, cara. Uhum. Não é teu. Ajuda, mas não é teu. Mas eu sofria demais, velho. De verdade. Eu sou um bocó, um bobalhão, um coração bom, sabe? Sou assim, espontâneo. E claro, não sou perfeito, né? Tenho meus erros, Sim. sei que tenho muitos erros, tenho muito para melhorar ainda, mas eu tô tentando evoluir cada vez mais, sabe? Com Tô tentando certeza. fazer coisas do bem, coisas para que tenham um sentido para minha vida. Sim. Isso é o mais importante de tudo. O trabalho é importante, tem que trabalhar, mas também a gente poder se doar um pouquinho, seja de alguma forma, acho que o mundo seria um pouquinho melhor, né? Desde o, eu sempre falo, desde o trânsito, né, da ter empatia no trânsito, de tu parar para alguém passar. A gente anda num mundo muito louco, né? Que muda muito rápido. Sim. E a gente acaba caindo nessa bola de neve, assim, de esquecer dessas coisas, das pequenas coisas. Piloto automático, né? É, uma coisa muito importante que eu digo: quanto vale um abraço? Qual é o valor de um abraço? Na pandemia eu não podia abraçar ninguém. Uhum. Tu não podia abraçar tua mãe. Ninguém podia abraçar, né? Uhum. Teoricamente, né? E daí tu pensa, um abraço. Quanto vale um abraço? Quanto vale um afago? Um carinho, né? Então isso a gente, assim, quando eu esqueço, tá? Eu não sou perfeito, eu esqueço também, tá? Eu esqueço muito, assim, mas assim, daí quando vem o cara começa a pensar, Claro. até para mim foi bom vir aqui, para mim relembrar isso aqui, dá também uma parada e a ideia é, ninguém quer mudar ninguém, né? Cada um Claro. tem seu jeito, né? Mas sem isso, sem essa parte espiritual que a gente tem que ter, essa parte de ter fé, de tentar fazer as coisas pelo certo, mas pelo correto, né? Sem passar por cima das pessoas, sem ficar magoando as pessoas, Uhum. a gente tem que tentar fazer sempre o melhor, né? Sim. Meu Deus, quanta história do bem. Meu Deus do céu. Parabéns, Fernando, pelo Mas teu tem umas ruins trabalho. também, né? Tem Tem umas ruins também, não é? Não é só assim, muito, muito legal conhecer esse teu lado aí de fazer é, o bem. E como você disse, é para nos impulsionar a também é. fazer. Eu assim, ó, daí, só para encerrar, né, Claro. o que que eu faço hoje, né? Eu
eu comecei a brincar também, daí comecei a quando deu 10 anos da fábrica, eu fiz um show com o W. E daí eu já estava no sangue, eu fiz todos os shows da Beer Site 2000, daí eu que contratava, né? Voltou aquela cachaça, né? Daí voltei a fazer show. Meu Deus do céu. Daí comprei equipamento de som, painel de LED para me relocar. Aí já montei um trio elétrico que tenho. Aí já montei um bus party, que é o único bus party do Rio Grande do Sul, é o meu. É o único do Rio Grande do Sul, é o meu. Fiz agora em Novo Hamburgo, não sei se eu tenho uma blogueira lá. E tenho daí minhas festas que eu gosto de fazer. Agora vou fazer agora festival de rock junto com o Ivan e com o Gran Palácio também. Então vamos fazer esse ano mais uns espetáculos infantis também. Vamos trazer Mágico de Oz, vamos trazer também a Bela e a Fera. A gente quer diversificar um pouco, não ficar Uau, só no show business assim, né, mas trazer coisas diferentes. Como eu te falei, né? Tentar diversificar, não ficar no marasmo das sempre as mesmas coisas. sim, Isso é a monotonia. Eu não sou monótono, eu sou intenso, entendeu? Eu sou muito intenso nessas sim, coisas assim, né? claro, E agora me deu a chance de eu fazer, me deu mais tempo também para fazer. claro, A fábrica já está mais andando mais sozinha, então tudo isso ajuda a gente, né? claro. E você, como já falou, é DJ, produtor de eventos, tarará. Qual é que foi o maior perrengue que tu já passou numa festa? Não precisa dizer nome da pessoa, pelo Não, amor de não, Deus. cara, Hum, acho que o pior de todos, cara, assim, foi uma vez que, tem duas, mas uma que eu vou contar que foi mais pesada, sabe? Ah, um carazinho ainda isso, era um rapaz que trabalhava com nós lá antes, aham. tava bêbado e foi e acabou entrando no meio das mulheres, para dizer assim, sabe? Aham. E daí o segurança ele pra fora e quando eu falei, larga ele, que eu conheço ele, larga ele. Quando ele largou, ele me deu um tapa na cara. Eu nunca tinha tomado um tapa na cara, mas um tapa, pensa num tapa também. E minha mulher trabalhava também lá. E aquilo começou a ferver, assim. Meu Deus do céu, eu tirei o relógio, tirei tão pra fora, daí foi uma época, foi difícil, sabe? Porque daí o Sim. cara perde o controle e, e depois ele era meu amigo, né? E ainda é meu amigo, né? Aham. Só que tava bêbado, daí, né? O pai dele depois ele ainda foi meu massagista também. Meu É tudo Deus. uma loucura. Enfim, foi uma das coisas mais, Sim, as brigas, né? E uma outra vez também um cara tava bem alterado e daí nós em quatro assim, não conseguia segurar o cara. Então, isso foi umas. sim. E o momento mais violento mesmo foi quando eu senti que os caras iam invadir lá a cervejaria para dar atirar em nós lá. Daí ali eu me deu medo. E daí começou, uma festa muito grande, daí Ah, brigavam, e era durante a daí, festa. assim, daí eu gelei, falei, ó, agora deu, agora já é a hora de saltar fora. Então, mas enfim, Claro, é um aprendizado, foi uma fase da vida que a gente tinha que passar, né? Eu acho que claro, ninguém passa de graça, acho que as coisas vêm pra gente, pra gente carregar o peso da gente, né? claro, com Ninguém certeza. carrega um fardo do outro, não adianta, Sim, né? E é isso aí, acho que a ideia é cada vez melhorar mais, ser mais claro. parceiro, mais amigo. A Thay, sabe, é uma brincalhona também, eu também sou meio, né, não vou conseguir fazer stand-up que nem eles, é claro que não tenho essa manha, né? Mas assim, eu sou muito espontâneo, e assim eu sei, isso é o Fernando, Claro. sabe? Lá em Carazinho me chamam de My Love, My love. My Love. Se em Carazinho é só My Love. Ô, My Love, não sei o quê. Os caras ficam meio aqui, ficam meio apavorados, né? Mas é porque daí eu tinha, no tempo, cara, não tinha cabelo, né? Daí eu tinha cabelinho bem. Era bonitinho, tá aí. Pode ter que ser. Eu tinha o cabelo encaracolado, eu chamava de cabelinho de anjo, jogava Aham. vôlei, mas eu joguei bastante vôlei, basquete, né? E daí começou o cabelo de anjo, eu ficava bravo, daí o outro me chamou de My Love, daí fiquei mais brabo ainda, pronto. Pegou my Pegou, love. pegou. E daí, ó, sumi, né? Pronto, vai, My Love. Já quer my Aí love. lá na Beer 7 ele começou a mudar pra Fernanda, e aqui passou também a Fernanda, mas o Pupidão me chama de My Love. Olha aí, ó, Não tem problema não. revelações hoje. É, tranquilo. Não tem Fernandão, nenhum problema com isso e é tudo certo. que legal. Olha só, eu sempre vou pro final com a mesma pergunta para todos, porque eu gosto de ver diferentes respostas da mesma pergunta. Uhum. Se você pudesse voltar lá atrás, na tua adolescência ou depois que você voltou do quartel, qual conselho você daria para você mesma? Ser mais corajoso e acreditar mais em mim. Eu não acreditava em mim. Eu acho que o quartel me deu me tornou homem,
realmente pela disciplina, tá? E ao mesmo tempo eu tinha muito medo eu não era um cara que nem eu sou agora, que eu tinha medo de falar, tinha medo eu era bem pra mim, porque eu sempre fui meio gordinho, então sabe como é que é, né? Os bullying de antigamente, né? Então, mas eu acho que eu poderia ter empreendido um pouco mais cedo, ter mais coragem, né? Eu sabia das coisas e tinha medo de empreender. Então isso acho que é o conselho que eu dei para mim mesmo, Fernando, por que tu não fez um pouco antes? Ao mesmo tempo, tem o momento certo da vida do cara. Tudo tem o tempo certo. Então não dá para querer apressar o processo. Sim. E isso eu tô, pretendendo saber quando? Agora, com 55 anos. Se eu querer apressar o processo, não vai funcionar. Então sabe, o cara diz uma coisa, mas é uma contradição. Claro. Mas hoje sim, hoje eu diria, Fernando, tem mais coragem, eu acho que é mais adiante ainda. Esse é o recado para mim mesmo que eu deveria ter feito. Mas, enfim, Aconteceu como tinha que aconteceu como tinha que acontecer. acontecer na hora certa, conhecer as pessoas boas na hora certa, Claro. né? Eu acho que eu tenho vários jargões na minha vida e um deles é que a gente vai vendo, vai aprendendo, né? Ande com 4 pessoas do bem, você vai ser a quinta do bem, né? Então isso eu prefiro sempre. Hoje eu aprendi a escolher meus amigos, a escolher quem vai na minha casa, a escolher onde é que eu vou. Eu não vou porque o cara é tal, fulano tal, eu não vou. Se eu não gosto, eu não vou, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente Uhum. estar bem com si mesmo, porque levei uma vez agora, há pouco tempo, você deve conhecer uma doutora que ela é gineco, né? Mas ela fez um trabalho de geriatria. Daí ela me chamou, minha vizinha, vem lá, vamos lá. E ela me abriu os olhos para uma coisa. A gente tem 3 pilares na nossa vida, tá? Primeiro é a gratidão de tudo. O segundo é a gente ter empatia pelo próximo. E o terceiro, e o mais difícil, é o perdão. O perdão, a gente tem que saber perdoar, porque quem sofre somos nós mesmos. A pessoa que está ali não vai sofrer por ti. E isso me marcou muito. Eu fiquei 2 horas com ela lá. Ela me falou, cara, foi muito bom. E também tem isso na minha vida, sabe? Que eu já sou, toda hora eu só agradeço a Deus, eu só. E a empatia que eu tenho também, a gente, né, a Thay me conhece eu tento sempre proporcionar que eu possa fazer as coisas acontecer, mas o perdão para mim é o mais difícil. Eu me magoo muito fácil. Ao mesmo tempo, eu esqueço muito fácil também, entendeu? E magoo as pessoas também, eu também magoo pelas minhas palavras, sem querer. Uhum. Então a gente tem que também cuidar disso. Mas o perdão para mim é o mais difícil, e os pilares da nossa vida é essa aí, se tu analisar isso aí, gratidão, empatia e perdão. Porque você dando bem com si mesmo, você vai conseguir fazer o Vitor mais feliz, a Thay mais feliz, e assim por diante. A gente vai conseguir disseminar o bem, disseminar a alegria. Porque a gente tá aqui de passagem, né? A gente tá aqui para eu acho que eu aprendi também, a gente tem que estar aqui para evoluir Claro. como pessoa, como ser humano e em todos os sentidos tem que evoluir, né? E às vezes quando a gente esquece que tem que evoluir. Não pode ser aquele ogro lá de 99 que não funciona mais hoje, né? Não adianta, né? É isso aí. Então, Claro. esse sou eu mesmo. Muito bom. Fernando, que aula que você nos deu. Não, que nada, Sem velho. dúvida, Que nós nada. aprendemos muito, cada um que está assistindo contigo. Eu sei o quanto teu tempo é precioso. Muito obrigado de verdade Não, por estar aqui, quando por precisarem. compartilhar conosco. Mas assim, quem quiser te acompanhar mais de perto, quem quiser saber os shows, onde é que te encontra? Eu tenho do meu Instagram e Facebook é Fernando Santamadre, né? Ou Aham. tem a Spectare Entretenimentos, que é a minha empresa de eventos. Tem a Santa Madre Cervejaria e também tem o Bus Party, que daí é a parte do ônibus, que é meu particular, esse aqui Tá. também, né? Então, mas a Spectare e o Fernando Santamadre pode curtir lá. E também não sou o cara que quero ganhar likes, não tenho pretensão disso, sabe? Sempre fui cara de bastidores, entendeu? Eu Aham. nunca fui cara, nunca botei a cara assim para fazer. Se eu faço isso aqui, porque eu gosto, não é para mim me achar mais do que ninguém, não é por nada. E se eu sou DJ, eu sou colocador de música.
DJ é outra coisa, mais é outra prateleira. Só que eu consigo alegrar as pessoas, sabe? Claro. Então eu vejo que as pessoas ficam felizes comigo e eu fico feliz quando consigo deixar as pessoas felizes, né? Claro. Acho que esse é o meu grande trunfo, acho que é esse aí. Muito legal, muito bom. Então entra no Instagram lá, acompanha o Fernando, acompanha Santa Amada, acompanha os eventos, que sem dúvida sempre vai ter muita coisa de qualidade. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal do Pode Crescer, entrar no Instagram, Pode Crescer Podcast, e toda semana nós temos conteúdo de qualidade e pessoas de qualidade, que é o principal. Então, um beijo no teu coração, obrigado pela tua audiência, Fernandão. Valeu. Mais uma vez, muito Eu obrigado. que Se quiser se agradeço. despedir do pessoal aí. Muito obrigado a todos. Espero que a gente possa levar uma mensagem de otimismo a todos vocês também, né? Agradecer o Vitor, a Thay, Imagina. o pessoal do Pode Crescer aqui, que eu acho que eu fiquei aqui impressionado com a tua estrutura, cara. Você teu parceiro de divulgação. Com certeza. Muito Nem, obrigado. não, nem vou ter cobrado enquanto. Aí, ó. Ainda bem que tá gravado isso. Ainda bem que tá Não, gravado. mas eu vou falar bastante, gente. Quando a gente vê uma coisa que é legal, a gente tem que ajudar. Muito Não bom. importa. Obrigado. Acho que a gente vai todo mundo crescer junto. É verdade, com certeza. Obrigado de coração. Valeu. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.